Popular, uma das maiores festas populares do Brasil, toma conta de grandes e pequenas cidades e muda a rotina da população. O Carnaval movimenta a economia. É um período muito esperado por setores como turismo, comércio e serviços. Segundo o Ministério do Turismo, a festa deve gerar 12 bilhões de reais em faturamento e atrair mais de 53 milhões de foliões em todo o país. Mas o Carnaval mexe também com o trânsito, com a limpeza das cidades, com a segurança. E nem todo mundo ama o Carnaval. Aos que preferem a tranquilidade em vez de participar da folia. Seja como for, é um evento que impacta a economia, a nossa rotina e também o nosso comportamento. Como se divertir sem ultrapassar o limite do outro? Tudo isso vamos discutir a partir de agora no Participação Popular. E para esse bate-papo, a gente recebe Cadu Santiago, gerente de acesso a mercados do Sebrae Nacional. E Rafael Reis, produtor cultural. E você pode participar, mande a sua mensagem. A gente quer saber se você gosta de carnaval, prefere a tranquilidade, o que você acha do carnaval. Mande o seu recado pra gente, a sua mensagem pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o 61 996202573. Muito bem-vindos, sejam bem-vindos, Cadu, Rafael, para essa conversa aqui sobre o carnaval. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem ganha com a realização do carnaval? Cadu? Eu acredito que todo mundo, assim, quem não gosta de carnaval? Quem não gosta, porque tem o momento de descansar, ganha quem quer aproveitar a folia com a família, com os amigos, enfim, e ganha, na perspectiva econômica, uma cadeia gigantesca, né, desde grandes empresas, pequenos negócios. Você citou, por exemplo, né, 12 bilhões estimados, né, de receita. Então, bares e restaurantes, segmento que mais ganha, com 5,4 bilhões. Até empresas de transporte que fazem movimentação de pessoas entre cidades, aquele turismo mais regional, local. Então, é uma cadeia gigantesca de negócios que, para essa introdução, eu vou pular um pouco, mas a gente fala mais ao longo do programa. Certo, tá, Cadu. E Rafael? Eu acho que o carnaval é uma manifestação cultural importantíssima para a nossa gente, né? Então, acho que isso é indiscutível. E o impacto, ele é positivo em todos os aspectos. E o que tem de negativo, a gente tem que coordenar, enfrentar e mitigar os efeitos que são ocasionados por conta do carnaval. Rafael, você participa da organização do carnaval aqui no Distrito Federal, né? Quando a gente fala de impactos negativos, o que você pode trazer para a gente? Vários. Assim, trânsito, por exemplo? São vários os incômodos que são gerados, né? Mas são incômodos passageiros, 4, 5 dias ali no máximo. E tem um retorno, como o Cadu falou, econômico gigante. E o que tem de impacto, como geração de resíduo, o barulho, o ruído, né? Dependendo da dinâmica da cidade, é algo que é controverso, né? E o que a gente tem percebido, nós somos, além de eu sou coordenador de um instituto que realiza o Carnaval de Brasília, o setor carnavalesco sul, mas estuda o carnaval no Brasil e na cidade. E a gente percebe que todas as cidades que o carnaval cresceu, né, e que começou a ter uma perspectiva de trazer turistas de outras regiões e ganhou magnitude, ele teve que olhar para os problemas para que conseguisse ganhar uma outra dimensão. E eu acho que isso que é importante, para que a gente faça essa coordenação. E como é uma festa que tem múltiplos atores e atrizes que interagem, Estado, empresário, carnavalesco, precisa de ter uma coordenação, né? E a gente tem cidades que conseguiram fazer isso e conseguiram transformar o carnaval em uma festa de projeção nacional, como o caso de BH e de São Paulo. Belo Horizonte é um exemplo que a gente vai trazer daqui a pouquinho, inclusive vamos falar aqui dos números também de Belo Horizonte, só para a gente ter uma ideia, 6 milhões de pessoas devem curtir o carnaval na capital mineira. É muita gente e é isso, Rafael. Então as cidades, Cadu também pode contribuir aí com essa resposta, as cidades precisam olhar para esses pontos negativos, vamos dizer assim. E o resíduo, a geração de lixo, você falou, gestão do barulho, né? Como é que as cidades podem lidar com isso para que a população também, vamos dizer, é possível agradar todo mundo? Não sei se a gente se é possível, Rafael, você que... Eu acho que tem a dinâmica da preparação, né? Então, quando eu tenho um carnaval bem preparado e que a comunidade
interage, participa, gera uma sensação de pertencimento. Então eu não imagino o carioca negando o carnaval da cidade, eu não imagino o baiano negando a importância do carnaval para a economia do estado. Então eu acho que as cidades que conseguiram, né, Pernambuco também com o carnaval de Recife e Olinda, as cidades que conseguiram há mais anos consolidar, né, o carnaval como uma festa nacional que atrai turistas de todo o país, foram cidades que enfrentaram a dinâmica dos problemas. Então assim, você cria uma preparação para isso. Então quem mora em Salvador, perto de onde acontece o carnaval, vai para aluga uma casa na praia, vai para casa de um parente, porque não se pensa em tirar o carnaval de onde acontece hoje, por exemplo. Cadu, essa questão assim dos impactos, né? A gente não pode só olhar só para a economia, por exemplo, a questão do lixo. Sim. Assim, da perspectiva da economia, de pequenos negócios também, a gente percebe essa relação do poder público com os empresários de efetivamente fazer um planejamento, você ter a noção, né, estimar o impacto na geração de resíduos e, obviamente, vem toda uma oportunidade de negócios na economia circular, né, de você trabalhar desde articulações com cooperativas de catadores ou de empresas que fazem reciclagem. Então, é um problema que também traz uma oportunidade de negócio e que tem que ser convergente, né, o poder público com o setor empresarial. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de entrar no ar de um exemplo de um grande varejista, uma empresa gigantesca aí do Brasil que tá pensando nessa questão da sustentabilidade, né, Cadu? Sim, Conta pra gente aí sobre esse caso, né? Não, bacana. A gente percebe, numa perspectiva até daquela agenda do ESG, que a gente trabalha muito, né, do ambiental, social e da governança, as empresas muito preocupadas, principalmente as grandes, com a sua percepção de mercado para o público em geral. Então, grandes empresas enxergam no carnaval uma oportunidade de quase como pregar para não convertidos a questão da sustentabilidade. Foi isso que eu vi, né, nessa prática da grande varejista. Então, a gente vai ter experiências hoje de camarotes lá em Salvador que vão ser todos trabalhados na questão do uso de vestimentas, né, de indumentárias que, por exemplo, trazem o algodão agroecológico, de pequenos produtores lá do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte. Então, obviamente que essa grande varejista vai mostrar que tem uma sustentabilidade por trás da folia e, obviamente, é uma estratégia de mercado dela de se posicionar depois até do carnaval para dizer, existem produtos que podem ter uma pegada mais ambientalmente responsável e que isso, obviamente, como uma estratégia de negócio, de mercado e de ampliação de receita, de lucro, enfim. Rafael, esse olhar é fundamental, né, para a gente mitigar esses problemas que surgem com a realização do carnaval, né? Sim, e tem dois aspectos que eu gostaria de ressaltar. Um é a gente olhar para a garantia do direito à cidade. O trabalhador brasileiro tem uma escala de trabalho, tem uma dinâmica durante o ano inteiro, né, os dias úteis, etc. E o que a gente fala sempre é que o carnaval tem essa perspectiva de garantir que o trabalhador vá para o centro da cidade, vá para os espaços, ocupe esses espaços para celebrar, para festejar, né? Esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu queria falar também, Cadu, é que tem um carnaval que a gente vê, que é o artista, a brincadeira, e tem um carnaval que muitas vezes é invisível, mas é uma cadeia produtiva tão gigante. Então, assim, agora a gente está na fase de montagem dos nossos palcos, das nossas estruturas. Então, desde ontem à noite, é empresa de segurança, é fornecedor de banheiro químico, é fornecedor de estrutura, é fornecedor de som, é fornecedor de rádio, é a comunicação, a impressão. Então, assim, é o artista, os artistas que merecem, né? E a gente viu a importância do carnaval, né? Eu acho que o período da pandemia mostrou o tanto que o brasileiro ama carnaval. Assim, depois que passou a pandemia, você via as ruas lotadas e as pessoas celebrando esse momento. Então, assim, eu acho que tem o que é tangível, o que é mensurado economicamente, mas tem o que não é, que eu acho que também a gente tem que olhar para a magnitude, para a importância que o carnaval tem na vida do brasileiro. Legal, a gente vai continuar esse bate-papo falando sobre economia, né, os negócios, a geração de recursos com a realização do carnaval, a questão cultural, a mudança, né, Rafael, também com o aumento do número de bloquinhos, né, nas ruas durante o carnaval.
porque agora a gente vai para Belo Horizonte. Vamos lá para esse exemplo de cidade aí que o carnaval está crescendo a cada ano em Belo Horizonte, né? Ana Luísa Bongiovanni fala com a gente de BH. Olá, Ana Luísa. Oi, pessoal, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que acompanha o Participação Popular. Pois é, o Carnaval de Belo Horizonte ele está crescendo a cada ano. Nesse ano a expectativa é de um público recorde, 6 milhões de foliões são esperados para curtir a festa aqui na capital mineira, né? Um recorde absoluto para uma cidade que uns 10 anos atrás nem tinha carnaval direito, né? A festa aqui na cidade, ela foi crescendo ao longo dos anos, foi um movimento que começou de forma muito espontânea, né? Pessoas que no movimento político mesmo começaram a ocupar as ruas aqui da cidade. Belo Horizonte não tinha um carnaval de rua, um movimento de rua. Ela tinha até algumas escolas de samba que sempre saíram aqui na cidade, mas muito pequenas, né, quando comparadas com o Rio de Janeiro, São Paulo. Mas esse movimento do carnaval de rua, ele começou mesmo, ganhou força uns 15 anos atrás, e aí há uns 10 anos ele começou a crescer, a população da cidade começou a abraçar esse movimento e também o poder público começou a dar mais espaço, e hoje ele se tornou essa força que é hoje recebendo turistas de todo o país, muita gente vindo aqui para a capital mineira para poder curtir esse que já está sendo considerado um dos grandes carnavais do Brasil. Claro, isso também está movimentando muito a economia da cidade, né? Já se tornou uma das datas mais importantes aqui para Belo Horizonte. Muita gente fica de olho mesmo nessa festa para poder tentar faturar um pouco. É o caso dos comerciantes. Eu estou aqui com a Paloma Bicalho, ela é comerciante, ela tem uma loja de acessórios, né, Paloma? Sim. Conta pra gente um pouquinho o que o carnaval representa para vocês nas suas vendas. É uma data que já se consolidou mesmo para vocês como uma data importante? O carnaval pra gente é uma época muito importante porque é a época do ano, sem sombra de dúvidas, que a gente mais vende, sem comparação. Então a minha loja é uma loja que vende de acordo com a época do ano. Então o nosso nicho muda de acordo com escolar, carnaval, frio, e o carnaval, sem sombra de dúvidas, é a melhor época. Tá certo, obrigada. A gente vai conversar também agora com uma foliã, a Beatriz. Beatriz, conta pra gente um pouquinho, você é daqui de Belo Horizonte, você curte o Carnaval de Belo Horizonte já há muitos anos? Eu moro em Belo Horizonte tem 2 anos, então é o 2º ano que eu tô passando o Carnaval aqui. O que eu acho mais legal do Carnaval de Belo Horizonte é que eu acho que ele consegue englobar diferentes grupos sociais, então assim, eu frequento muito o bloco de forró, mas também tem Unidos do Barro Preto, que é um bloco de maracatu, tem muito bloco de funk, música eletrônica, então acho que todo mundo se sente representado. É um espaço muito democrático, né, Beatriz? Como você falou, tem vários estilos musicais que são contemplados. É um carnaval também que, diferente de outras capitais, ele não tem grandes artistas, né, se apresentando. É muito da cultura local, e aí acaba tendo para todos os gostos, né? Sim, eu acho que eu sempre falo quando eu tô no bloquinho que imagina não nascer brasileiro, não poder curtir o carnaval ou não conhecer a música brasileira. Então eu acho que é o mais importante que a gente tem que admirar desse momento que a gente tem, né, no carnaval. Você falou que esse vai ser seu 2º carnaval aqui em Belo Horizonte, e você pretende passar os próximos carnavais aqui de Belo Horizonte? Tem gente da sua cidade que também está vindo para cá, você está incentivando outras pessoas a também virem aqui para Belo Horizonte? Sim, eu tenho 2 amigas vindo hoje para Belo Horizonte, todo ano elas estão vindo e eu acho que já virou uma tradição. É isso, pessoal. O Carnaval de BH ele está se tornando, como a Beatriz falou, né, um chamariz mesmo para os turistas. Muita gente está vindo para poder curtir essa festa que é muito democrática, que ela abraça muitos estilos musicais. A Beatriz mesmo ressaltou que a gente tem blocos de forró, blocos de carimbó, blocos de maracatu, claro, blocos de funk, blocos que tocam axé, músicas mais tradicionais do Carnaval. Tem para todos os gostos aqui na capital mineira. Ô, Ana Luísa, só me fala um pouquinho aí dessa região que você está e quais são os pontos assim de Belo Horizonte que a festa deve acontecer aí nesses próximos dias. Então, o carnaval aqui em Belo Horizonte ele é bem descentralizado. Assim, a gente tem alguns pontos que eles são mais conhecidos, né, por abrigar essa festa. Eu estou aqui na região da Savassi, que é a região uma das regiões mais movimentadas mesmo da cidade, que tem muitos bares, mais boêmias. Então aqui, naturalmente, há uma concentração grande de blocos por aqui, né? Muitos blocos saem dessa região. A gente tem na região leste da cidade o bairro de Santa Teresa, que é um bairro muito tradicional aqui da cidade. Também é um local de onde saem muitos blocos, mas esses
esses blocos, por serem um movimento muito popular, eles saem de todas as regionais da cidade. E há uma tentativa do próprio poder público também de incentivar que esses blocos eles saiam de várias partes da cidade para descentralizar essa festa, né? Então ela não existe um circuito único do Carnaval de Belo Horizonte, né? A gente tem blocos na região da Pampulha, que é muito conhecida, né? Blocos ali na região da Lagoa da Pampulha. A gente tem blocos nessa região leste de Belo Horizonte, que é mais tradicional, na região oeste de Belo Horizonte, aqui na região centro-sul, que é de onde a gente fala agora. Eles se dividem um pouco de acordo com os estilos musicais também, saindo de cada uma dessas regiões, mas não existe uma concentração assim por região da cidade, não. Quem estiver em qualquer lugar da cidade vai conseguir curtir perto de casa também. Isso acaba fazendo com que o deslocamento também fique um pouco mais fácil, né? E, enfim, dá para curtir em vários pontos da cidade, mas quem também quiser ficar um pouquinho mais perto do fervo mesmo do carnaval, aí tem a região da Savassi, a região do Santa Teresa, a região oeste da cidade, perto do bairro Prado, também tem muitos blocos que são bastante interessantes aqui na capital. Certo, Ana Luísa, muito obrigada pelas informações. A Ana Luísa Bongiovanni de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho você volta, Ana Luísa, com outras informações aí do Carnaval de BH, tá bom? Muito obrigada. E a gente segue aqui com o nosso bate-papo Belo Horizonte, um exemplo. E aí, o Rafael, Cadu, o que falta para outras cidades também? Fazer esse deverzinho de casa, vamos dizer assim, né? Porque se o Carnaval traz tantos benefícios, tantos ganhos para as cidades, por que a gente ainda tem muitas grandes cidades até que não tem essa representatividade no Carnaval, né? Inclusive aqui, né, Rafael? Distrito Federal está caminhando, né? Está caminhando. E ano passado eu estive aqui no programa Participação Popular e o presidente da BH Tour estava presente, fez uma fala e me chamou muita atenção de como eles perceberam o potencial econômico e aí o Estado puxa para si a responsabilidade de fazer essa coordenação. Então ele trouxe, me recordo, alguns dados da quantidade de órgãos públicos que estavam envolvidos. Então ele mensura o investimento direto com aporte financeiro, mas todo o investimento indireto também que o Estado faz. Então segurança, saúde, a comunicação e tudo que está por trás também da parte do governo para tirar o Carnaval do papel e ter essa grandiosidade. Então acho que BH e São Paulo mostram para Brasília que é possível você construir um Carnaval de rua e que em um curto período de tempo, porque quando a gente fala do Carnaval do Rio, do Carnaval de Salvador, do Carnaval de Pernambuco, já é tradição, há muitos anos já atrai artista, já atrai folião nacionalmente. Assim. Agora São Paulo e BH mostraram que num curto período de tempo, eu tenho 20 anos atrás, você não falava em passar a Maria Carnaval. Luísa falou em 10 anos, né? Então você conseguiu aí num curto período, cresceu muito e atrai turista do Brasil inteiro. Então quando você fala em 6 milhões de pessoas indo para BH, é uma quantidade muito grande. Agora, né? Cadu, o impacto disso na cidade aí deve ser impressionante, né? Assim, a gente fica imaginando que 6 milhões de pessoas numa cidade a mais ali como Belo Horizonte, como lidar com isso? E aí o gestor público tem que ter esse olhar, né? Tem que ter o olhar e eu insisto assim, nessa questão da parceria do setor público com o setor privado, porque as tecnologias, por exemplo, que hoje estão disponíveis no mercado, né, se você avaliar o próprio caso de São Paulo, né, conversando com um colega da minha equipe de trabalho essa semana, ele comentou, olha, existem lá no Morumbi, no bairro de São Paulo, que a prefeitura informa via aplicativo quais ruas vão ficar fechadas, em que período. Então, assim, isso obviamente tem o setor privado por trás, possibilitando essas questões de aplicativos, de georreferenciamento. Empresas de tecnologia, empresas de tecnologia. Então, por isso que a gente falou, é uma cadeia cadeia produtiva, né, que a gente associa muito mais ao Carnaval em si, mas tem um rebatimento em setores um leque enorme de TI, né, de tecnologia da informação. E aí uma forma de também reduzir esses efeitos negativos para a população, para quem também não está ali muito feliz com a realização do Carnaval, né? Se você recebe esse atendimento por parte do poder público, isso se acredita que pode minimizar, né, esses efeitos negativos, vamos dizer. É o princípio básico da previsibilidade, né? Se você sabe, como ele mencionou, né, quais são os circuitos, ou um período, enfim, óbvio que
faz parte do jogo ali da cidadania, o conflito, as discussões, mas quando você tem previsibilidade, você se programa e acho que é um aspecto importante da gente considerar. Né? Agora, gente, vamos falar um pouquinho dos blocos de carnaval, porque é uma mudança na realização da festa, né? O que significa, Rafael, Cadu, também quero saber a sua opinião, o que representa essa mudança, assim, esse maior número de blocos nas ruas? A população é uma forma das pessoas brincarem gastando menos, as pessoas conseguem fazer uma confraternização maior ali, estar junto ali na festa, do que ir para uma escola de samba. O que você pode dizer para a gente sobre esse dado, porque é real, né, Rafael? É real. Está crescendo, assim. Está crescendo e eu acho que tem um aspecto cultural, assim, o brasileiro gosta de carnaval. Então a gente vê, é muito interessante a gente ver o quanto as pessoas... Tem as pessoas que trabalham, são da cadeia produtiva, então aquilo ali movimenta a vida dele o ano inteiro. E tem a galera que tem outras profissões e que vê no carnaval uma válvula de promoção da saúde mental, de felicidade. Então, assim, são muitos aspectos. Que a gente já entra um pouquinho ali no comportamento, né, então, Rafael? assim, é muito interessante ver isso. Às vezes aqui em Brasília tem muito servidor, aí você conhece a pessoa em algum órgão do governo, quando você chega no carnaval, tá ele tocando um instrumento fantasiado, e é sobre isso. Então, assim, Brasília, para você ter noção, esse ano a gente teve quase 280 blocos inscritos no chamamento do... 280 blocos? Para uma cidade como DF, você considera que esse número já seja e crescendo assim, ano bem após positivo? ano. Então, assim, esse ano a gente tem blocos, a gente recebe na nossa plataforma blocos que já saem há mais de 15 anos. São tradicionais. E a gente está recebendo bloco que vai sair a primeira vez esse ano. Então, assim, essa capacidade de criar, de brincar, é da nossa gente. Né? E eu acho que o Estado precisa entender, e aí há de se ter essa coordenação do governo federal, do governo estadual, das prefeituras, para que se faça da melhor forma possível, porque, como o Cadu reforça, é um potencial econômico gigante. Assim. E a gente cai na economia, né? E abrir mão disso por conta dos problemas e dos empecilhos não é, acho que, o caminho. Então, o caminho é superado. E eu acho que, assim, a economia, a gente sempre traz a questão dos números, mas tem muito da economia que é economia comportamental. Então, eu acho que a diversidade, né, o carnaval é até clichê, né, a festa mais democrática, mas eu acho que é essa possibilidade de você ter nichos, como a economia fala, né, nichos de mercado. Então, eu vou trazer o meu caso pessoal. Aqui em Brasília, eu estou adorando os bloquinhos infantis para criança, tenho 3 pequenos, então eu vou me divertir naquilo que me apetece mais. Então, você tem, como até a Ana colocou, né, a possibilidade de ter blocos muito diversos, temáticos, que tem que ser inclusivos. Acho que é até uma dica, né, para o pequeno negócio que está nesse meio do carnaval. Você tem que saber e treinar seu time para lidar com públicos muito heterogêneos. Né? A gente sabe, é uma questão que tem até desde práticas de acessibilidade. Né? A gente às vezes quer restringir o carnaval, é a festa mais democrática. Então as empresas precisam se preparar para lidar com essa grande heterogeneidade aí de público que vai estar no carnaval. Cadu, o Sebrae tem dados, assim, números de empregos temporários nesse período? Então, a gente até recorre muito mais aos dados que estão colocados aí, né? A Confederação Nacional do Comércio traz uma perspectiva de 32 mil empregos temporários só na semana do carnaval. Então, a gente monitora, sim, até porque a gente acompanha que, historicamente, quando a gente analisa os dados do CAGED, em torno de 70% desses empregos são de micro e pequenas empresas. Então, a gente acompanha, sim, e nos setores, né, como eu falei, principalmente de bares e restaurantes, do turismo, transporte, limpeza, agências de publicidade. Então, é um leque muito grande. Deixar o Cadu aqui listar, ele vai ficar o programa listando aí os setores, né, Cadu? Que são muitos, sim, que são beneficiados aí nesse período de carnaval, né? Sim. E esse número é em todo o Brasil, né? Sim. Todo o país. Olha, a gente vai agora para Taguatinga, cidade satélite de Brasília, falar com a repórter Aline Castelo Branco, onde você está exatamente aí em Taguatinga, Aline.
Oi, já estou até com um apetrecho de carnaval, porque eu estou numa loja aqui em Taguatinga. Existe um complexo de comércios muito conhecidos por você encontrar absolutamente tudo. E aqui você encontra também muita fantasia, muito apetrecho, muita decoração para festas. E carnaval tem um movimento diferenciado. A gente está dentro de uma loja aqui dentro e já percebemos que o movimento esvazia, enche, pessoas procurando. Desde fantasia para crianças que vão ali se apresentar nas escolas, vai ter alguma coisinha para as crianças, até adultos que vão aí curtir as festas em Brasília. Aqui nesta loja, muito decorada, tem a Simone, que é gerente. A Simone já deu aqui um balanço pra gente do que está acontecendo. Muito movimento, né, Simone? Muito movimento. O pessoal atrás de fantasias, acessórios, para pular o carnaval aí naquele estilo. E muito brilho aqui também tem. Me fala um pouquinho assim, a gente tá falando sobre comércio. Aqui é uma loja que, além das fantasias para carnaval, trabalha também com coisas de festa. Carnaval é o auge do ano para vocês? O carnaval e Halloween, é as épocas mais esperadas do ano. Mas a gente tem todas as ocasiões, todas as festas sazonais, a gente tem aqui na Casa de Festa. Perfeito. E vocês estão aí sábado, hoje é sexta-feira, as pessoas já vêm procurar, porque hoje também tem festa, sábado tem festa, até quarta-feira aí o pessoal está movimentando, o pessoal chega em cima da hora para procurar uma fantasia? Sim, chega em cima da hora, por isso que nosso horário foi estendido. Amanhã a gente vai ficar de 8 às 18 e no domingo a nossa loja do CIA e Águas Claras vai funcionar de 9 às 3 horas da tarde, no domingo. E me conta um pouco, vocês tiveram que demandar mais gente para trabalhar nessa época? Tá um movimento assim que demanda também dos funcionários? Sim, a gente fez algumas contratações por conta do carnaval, para a gente estar alinhando para quando o nosso cliente chegar, ter o auxílio, para sair daqui todo mundo feliz e satisfeito com sua fantasia e seu acessório. Perfeito. Simone, muito obrigada por participar aqui com a gente. E a gente continua aqui, vamos tentar pegar um folião aí que está procurando uma fantasia. Na verdade, a Simone me contou uma coisa, gente, só uma observação, que tem uma fantasia que está sendo mais procurada. Me conta qual é. É a fantasia, estão procurando da Fernanda Torres. Por isso, como a gente não tem, eles estão comprando a estatueta para montar a tiara e tá fazendo aquela, simbolizando o Oscar da Fernanda Torres. Olha aí, e o Oscar cai justamente num domingo de carnaval, então as pessoas já vêm aqui procurando homenagear aí o Oscar e, claro, a indicação de Fernanda Torres para melhor atriz. A gente está todo mundo na torcida. Aline, muito obrigada pela participação. Você volta com a gente ainda. E é isso, né? As lojas abrindo de domingo, ampliando o horário de funcionamento para atender todo mundo e ninguém deixar de pular carnaval por falta de fantasia, né, Rafael? Sim. É isso, é esse impacto que a gente vê, né, Cadu também, nesse período de carnaval, mais emprego, comércio funcionando Sim. em horário estendido. O mercado ele vai se adaptando, né? A gente também tem quantidade de trabalhadores por conta própria, que estão nas ruas, né, que estão vendendo, né, os ambulantes. E é claro que você vai ter, de novo, estratégias empresariais que vão para massificação e para os nichos, né? Então, quando você traz, principalmente, imagina na onda de calor que a gente está vivendo, né? Isso vai gerar muita venda de produtos que ajudem ali a refrescar, mas também eu posso apostar em nichos de saudabilidade, tá? Ter alimentos ali saudáveis, que repõem a minha energia, que me ajudam. Então, tudo vira oportunidade de negócio no carnaval. Muito bom. Rafael. E é muito interessante ver como, além da dinâmica econômica, né, que a gente está reforçando muito, o quanto outras áreas vão se organizando, interagindo para pensar o carnaval. E muitas vezes isso não é visível, como eu havia falado anteriormente. A gente aqui no Carnaval de Brasília, nos últimos 2 meses, reunimos com bombeiro, com Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Secretaria de Saúde. E aí você vai vendo toda essa preparação, distribuição de água. Esse ano a previsão, Brasília tem um carnaval muito chuvoso, né, e outras regiões também. Então esse ano está a previsibilidade de sol e o governo do Distrito Federal vai promover a gratuidade, como eu estava falando anteriormente, dos ônibus e metrô, do transporte público no feriado de carnaval. Então o impacto disso... Ou seja, gente, 4 dias então aqui no Distrito Federal, transporte público de graça para todo mundo, sábado, domingo, segunda e terça-feira, que é o dia do feriado, né?
De graça. De graça. E isso impacta na preparação, porque a gente, enquanto organizador e produtor cultural, tem que pensar que provavelmente o número de pessoas aumenta. E aumentando, a Secretaria de Segurança Pública tem que ter uma estratégia e o metrô tem que... Então, assim, você tem que estar integrado para você conseguir tirar essa festa do papel, né? E é assim no Brasil todo. Então, assim, o Rio de Janeiro é o exemplo que a gente mais, né, reverencia, que acabou o carnaval, as escolas de samba já começam a trabalhar. Que eu tinha exatamente essa pergunta, né? Quando é que a gente começa esse planejamento? Se terminou a festa, já começa a planejar o próximo, é isso mesmo, É isso né? mesmo. Porque são muitos detalhes, muitos né, Rafael? detalhes e o carnaval é composto de diversas maneiras. É isso, gente, mexe com a cidade toda, né? Mexe com a cidade toda, mexe com todo mundo. A gente vai voltar para Belo Horizonte, vamos falar lá com a Ana Luísa Bongiovanni, que... Olá, Ana Luísa, já tá aí Tá me escutando? Tá me escutando, Ana Luísa? Vamos lá, Ana, com você. Escuta sim. Então, pessoal, a gente estava falando, né, sobre como que o Carnaval aqui de Belo Horizonte, ele surgiu a partir dessa mobilização popular, mas ele foi abraçado pelo poder público. A gente conversa agora aqui com a presidente da Belo Tour, que é a empresa de turismo aqui de Belo Horizonte, a Bárbara Menuti. Bárbara, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que fez com que o poder público abraçasse, né, de maneira tão intensa o Carnaval aqui de Belo Horizonte e essa se tornasse uma data tão importante aqui para a cidade. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui falando com vocês. O poder público está aqui para servir o cidadão, né? Então, quando a gente vê um carnaval que vai tomando uma proporção, em 10 anos tem um crescimento aí de 0,8 foliões na rua para 6 milhões de foliões na rua, nós precisamos garantir a segurança, a mobilidade, a limpeza, e isso exige uma estrutura forte na rua, né? A gente coloca gradis, banheiros químicos para proteção do patrimônio, fazemos um mapeamento de todos os trajetos dos blocos também para garantir a segurança. A gente olha desde fiação até a altura dos trios para que ele não tenha nenhuma colisão ali com árvores, por exemplo. E todo o time da Prefeitura de Belo Horizonte, esse é um dos grandes diferenciais do Carnaval de Belo Horizonte, é que a gente trabalha muito junto. Então a BH Trans, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a limpeza urbana, todos atuam assim fortemente também, com equipe ampliada para a gente conseguir garantir o funcionamento da cidade para o folião e para quem não é folião, mas preservando aí a segurança acima de tudo, a limpeza urbana, a mobilidade. Só para a gente ter uma ideia, assim, Bárbara, quanto tempo demora essa preparação assim, para o carnaval? Vocês montam uma equipe especial para poder lidar com esse carnaval aqui da cidade? Eu adoro contar os bastidores, fez uma conversa que eu adoro falar sobre. Bom, eu falo que quando o carnaval acaba, a gente já começa a planejar, né? Inclusive, a gente já está com agendas previstas para que quando acabar esse carnaval, a gente faça aqueles workshops do que precisamos melhorar e o que funcionou, para a gente já começar a pensar no ano que vem. Mas eu diria ali que por vias de junho a gente já começa a reunião com atores culturais, agosto com o secretariado, e aí a gente já inicia ali o workshop de planejamento das operações. Então a gente tem workshop de limpeza urbana, mobilidade, cidadania e saúde, assistência social, todos esses conduzidos pela Belo Tour e pelas pastas que representam cada pauta. Uhum. E mobilizar tanta gente, isso custa dinheiro para a cidade, mas a gente está falando de 6 milhões de foliões na rua, né? O que Belo Horizonte ganha com esse investimento todo, de trazer tanta gente assim para participar dessa festa? Bom, o carnaval, ele é uma festa popular que tem um viés cultural de suma importância, né? E além da questão cultural, a gente também tem a movimentação financeira, que a gente atrai turistas, a gente tem pessoas consumindo na cidade, que contribui para uma movimentação financeira nos comércios, a geração de empregos. A gente tem a previsão de geração de mais de 20 mil empregos diretos e indiretos a partir do carnaval. Mas eu quero falar de uma coisa que é muito importante, que é sobre a questão cultural. O Carnaval de Belo Horizonte, e isso eu estava lendo até o Di Souza, que é um grande carnavalesco daqui da cidade, musicista, ele falando que criou-se um sentimento de pertencimento do Belo Horizontino com a cidade. Hoje ele gera um orgulho assim no cidadão, sabe? E hoje a gente está vendo pessoas que antes não falavam de Belo Horizonte vindo para cá, apaixonadas pela cidade. Então, sem dúvidas, esse legado do pertencimento ele é fundamental. E
claro, o carnaval com esse tanto de gente, ele também tem muitos desafios, né? São muitas questões a serem trabalhadas. Você falou sobre a questão da mobilidade urbana, da limpeza. Uma outra questão que é muito presente, infelizmente também, quando a gente fala de carnaval, é a questão do assédio, né? Como que vocês lidam com essa questão aqui em Belo Horizonte? Existem campanhas específicas aqui na cidade? Como que as mulheres, principalmente, podem lidar com esse tipo de caso aconteça? Bom, essa é uma pauta central para o Carnaval de Belo Horizonte. A gente trouxe para a centralidade as pautas ambientais e sociais, entendendo que assim a gente está cuidando das pessoas e do planeta. E a questão do assédio é uma pauta de suma importância. Então a gente trouxe a Secretaria de Assistência Social junto com a Guarda Municipal e a gente fez uma mobilização de prevenção, de campanhas, de articulação de campanhas para a gente conseguir conscientizar, e temos também ações na rua que vão ser feitas aí durante o Carnaval. Então, olha só, a gente tem um edital de blocos de rua que se cadastram na Belotur. Foram 105 blocos contemplados. Todos eles passaram por um treinamento de prevenção e combate ao assédio, conduzido pela SMASAC, Secretaria de Assistência Social, e pela Guarda Municipal. A gente tem a Guardiã Maria da Penha, que roda os blocos e comunica e faz o processo de conscientização durante o desfile. A gente também tem ações de conscientização e apoio a vítimas ao longo do Carnaval todo. Vocês vão ver aí, durante o Carnaval de BH, algumas mulheres, algumas promotoras com adesivo "não é não", indicando pontos de acolhimento. A gente tem 2 pontos de acolhimento na cidade para receber vítimas de assédio também. Então essa é uma pauta muito cara para a gente, que a gente olha com muito cuidado. E o que garante, assim, esse alinhamento do trabalho, a gente tem um centro de operações na cidade, onde todas as pastas ficam representadas ali. A gente tem Belotur, BH Trans, Bombeiro, Secretaria de Assistência Social, Meio Ambiente, Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Municipal. Um representante de cada pasta, 24 horas, mapeando e acompanhando ao vivo a cidade, para que o que saia fora do planejado a gente consiga atuar com agilidade. É isso, pessoal. É muito trabalho, muita gente envolvida para fazer com que essa festa seja a melhor possível para todo mundo, né? E o Carnaval de Belo Horizonte possa ser realmente uma festa, né? Sem dúvidas, Ana. Enquanto a gente estava aqui esperando para entrar, eu fiquei pensando que eu estou vendo esse monte de gente passando aqui na cidade, e amanhã o povo vai estar tudo fantasiado, transitando aqui nesse mesmo lugar. O ritmo de carnaval já está forte aqui. Já está fortíssimo, a gente já está até ouvindo uma música aqui ao fundo, né? A cidade com certeza já está numa outra sintonia. O carnaval já começou mesmo aqui em Belo Horizonte, viu, gente? Tá certo, Ana Luísa, muito obrigada. A gente agradece muito também a Mônica Minuti, que é presidente da empresa municipal de Turismo de Belo Horizonte, que é a Belotur. Muito obrigada pela participação, uma grande estrutura, e essa questão da segurança, gente, é essencial, fundamental para a festa acontecer de uma forma tranquila, né? Sem sombra de dúvidas, assim, eu acho que é a parte fundamental. A gente tem responsabilidade com a vida, assim, a gente está falando de milhões de pessoas, de centenas de pessoas. Então, assim, é responsabilidade do Estado, mas é responsabilidade também de quem produz. E aí, a Mônica fala, né, pensar em tudo, o fio que não pode, o trio pode passar. Então, assim, é uma engrenagem muito sofisticada. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, e eu fico muito contente de ver a alegria que ela apresenta, porque é isso, assim, é você apostar nisso, é você falar sobre muito mais do que o retorno financeiro. Quando você fala de sensação de pertencimento, o Instituto no Setor fala muito sobre Brasília especificamente, né, as cidades que estão construindo isso há muitos anos, mas ainda tem desafios, como o BH tem também. Como que você cria a sensação de pertencimento? E quando você cria a sensação de pertencimento, a cidade acolhe, a cidade recebe e a cidade se sente parte. Então, assim, para de ter essa ruptura entre quem é folião e quem não é folião. Não, existe o carnaval, e ali tem a pessoa que está sentada na frente do sofá, na frente da TV assistindo a escola de samba, tem o que sai para a rua. Então, assim, você tem ali um componente de identificação muito grande. Então, assim, eu fico muito feliz porque BH tem sido uma inspiração para a gente que é de Brasília, né? Para a gente pensar em todas as dimensões e ir convencendo, porque é um processo de convencimento também. A gente precisa convencer quem está no governo, convencer o Ministério Público, convencer todos os atores de que é fundamental, essa festa é fundamental. Cadu, muitas cidades aí devem ter BH como um exemplo, né?
Com essa superestrutura que eles estão montando e por isso esse crescimento do carnaval, né? Sim, eu acho que pela fala, né, a gente percebe muito planejamento, né? Não é, você precisa ter intencionalidade de, obviamente, perceber desde questões macroeconômicas, por exemplo, parte muito grande do sucesso né, do carnaval mais recente, obviamente pós-pandemia, tem a ver, por exemplo, até com o câmbio, né? Ver a questão do dólar. Então, pessoas que às vezes viajavam para fora não vão ficar aqui, o turista, né, de fora vai estar aqui mais do que, né, aquele que vinha para o Rio, historicamente, vai diversificar. Então, você tem que pensar desde questões macroeconômicas que influenciam até a questão bem operacional de segurança. Então, assim, para mim o maior destaque de BH, obviamente, além da cidade linda que é e acolhedora, é atrativa, é de fato uma gestão pública que se planeja, que trabalha de uma maneira organizada. Você vê a convergência de tantas secretarias, setores, de vários atores. Então, de fato, e claro que tem que a gente não consegue dimensionar, acompanhar, mas tem toda uma configuração também da relação de BH com os outros municípios ali que historicamente tinham, né? Eu não sei se tem uma comparação, por exemplo, Diamantina, que era o outro carnaval também muito tradicional, está caindo ou não, tem mais gente vindo para BH, a gente não sabe, e é uma coisa que... Mas o crescimento de Belo Horizonte é espantoso, né? Sim, sim. Menos de 1 milhão há pouco tempo. Sim. E hoje 6 milhões de foliões sendo esperados para o carnaval em Belo Horizonte. Mas, gente, olha, a deputada Laura Carneiro, que é do PSD do Rio de Janeiro, infelizmente ela não pôde participar com a gente ao vivo aqui do Participação Popular sobre carnaval, né? Ela que é do Rio, mas mandou um vídeo para a gente, tem um recadinho para a gente. Vamos conferir aí a deputada Laura Carneiro. Está começando o carnaval. São 12,1 bilhões de reais que o Brasil vai arrecadar só com essa festa. É muito importante que todos nós tenhamos a dimensão da importância do carnaval, mas ele só vai ser muito bom se a gente tiver as mulheres protegidas. Para isso, nós conseguimos aprovar em 2018 a importunação sexual e em 2023 o não é não. Então, com não é não e a importunação sexual, as mulheres reivindicando seus direitos e garantindo que os homens as respeitem, nós vamos ter um carnaval ainda melhor. Por isso, vá pular o seu carnaval, mas com muita dignidade, muito respeito, especialmente as mulheres brasileiras. Aí a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, destacando aí essa lei importantíssima, aprovada em 2023 pelo Congresso Nacional, que cria esse protocolo do não é não. Gente, essa questão da segurança e para as mulheres, especialmente no carnaval, o respeito, aí a gente falando um pouquinho de comportamento, fundamental, né, Rafael? Fundamental. Fazer esse planejamento e investir em comunicação. Aqui em Brasília a gente construiu, né, participou, mas quem puxou foi um coletivo chamado Folia com Respeito, que eles fazem toda a campanha contra assédio, né, e fazem formação também. Que é muito importante você formar não só a formação, a comunicação com o folião, mas também a cadeia produtiva. Então, assim, o segurança, como é que o segurança vai agir diante de um ocorrido, para quem encaminha, para você montar toda essa estrutura que esteja preparada para receber. Então, aqui no DF tem esse serviço? Tem a campanha Folia com Respeito. E aí é feito todo esse treinamento. Todo esse treinamento. Quem que coordena, Rafael? É a Letícia Helena, é a coordenadora do Folia com Respeito. Mas é de que área do governo? Não é do governo, é uma campanha da sociedade civil que faz, ela lança a campanha todo ano, os blocos fazem adesão, então sai a lista de blocos seguros que tem adesão, que faz formação, que distribui a melequinha não é não, respeite o meu corpo, tem um selão que eles colocam nos blocos Folia com Respeito, para você ter essa identificação de que aquele bloco ali está preocupado, está antenado, está ligado, porque são muitas pessoas, então há de se pensar com antecedência, a formação. Então, quando é fechado a dinâmica das filas, porque tem a questão do assédio, mas tem a questão da transfobia, então, assim, tem muitos outros recortes que a gente precisa estar antenado para construir um carnaval que seja de respeito. E a gente estava falando, né, do pertencimento, eu acho que também tem que ter da participação cidadã, no sentido de cada ator, por exemplo, vocês aqui quando trazem uma abordagem, vocês enquanto imprensa, né, a gente precisa do máximo de pessoas trabalhando nessa temática. Então, o Sebrae, por exemplo, desenvolveu
no Sebrae Rio, né, um protocolo ali, um documento, tentando quase num processo ali de letramento para o pequeno negócio, seja um bar, um restaurante, um hotel, uma pousada, como é que ele se prepara para evitar práticas de assédio, por exemplo. Então, assim, todo mundo abraçar essa temática no seu papel, né? Seja de comunicação, seja de legislação, como foi feito, então, e que todo mundo saiba a sua responsabilidade nesse processo. Ou seja, a festa é linda, é maravilhosa, mas é importante respeitar o limite do outro, né? Fundamental. Gente, a gente vai voltar lá para Taguatinga, cidade satélite de Brasília. A repórter Aline Castelo Branco tem mais informações para a gente. Aline. Isso, já. Se aqui na loja a gente encontrou uma das foliãs que frequenta o Tagua Center, que é aqui essa região de Taguatinga, com muitos comércios. Nayara vai curtir o carnaval esse ano, né? Vou bastante, pretendo. Me fala, o que você está procurando de fantasia? Eu tenho algumas coisas já na minha casa, né, que eu utilizo aí de outros carnavais, mas estou vendo se eu acho alguma opção nova ou se dá para eu dar uma melhorada no que eu já tenho e vim dar um rolezinho aqui no Tagua Center. E o que você vai fazer esse carnaval? Esse carnaval eu vou para os bloquinhos de rua, vou para uma festa fechada só lá no Mané e de resto vou ficar na rua mesmo. E você sempre vem, assim, você falou outros carnavais, você sempre vem ao Tagua Center. Me fala assim, onde que você mora para as pessoas terem uma noção da distância que as pessoas percorrem para vir aqui procurar essa variedade? Eu moro em Águas Claras e venho para cá. Eu tenho uma escola de circo lá em Águas Claras, então eu sempre venho ver material aqui no Tagua Center. E como aqui sempre tem coisa muito temática, né, e tem várias opções, então eu saio de lá e sempre estou aqui. Então você vem especificamente para essa loja ou o Tagua Center no geral você consegue ter essa variedade de fantasia, de apetrecho? No geral eu consigo, mas assim, nessa loja eu também sempre passo, porque eu sempre tem coisas aqui. Obrigada, viu, Nayara? Bom carnaval para você. Já, se volto com você e dou tchau e bom carnaval para vocês também. Tá certo, Aline, bom carnaval para todos aí. Muito obrigada pela participação, pelas informações. E aí a gente fala um pouquinho da sustentabilidade, né? A entrevistada falando de reaproveitar a fantasia ou alguns adereços já usados em outros carnavais. Essa questão da sustentabilidade no carnaval, a gente não pode perder esse foco também, né, Rafael, Cadu? Não. São vários aspectos para se pensar, né? A sustentabilidade é uma delas, para tornar a cadeia produtiva mais sustentável. Então, assim, não só a dinâmica de mitigar o impacto da geração de resíduo, mas pensar como que você reaproveita. Então, as escolas de samba no Rio fazem muito esse trabalho, né, de reaproveitamento e etc. E tem vários aspectos. Assim, ano passado acho que a gente até chegou a falar sobre a dinâmica do glitter, porque existem estudos que mostram a presença do microplástico nos oceanos e o glitter é um componente porque é feito... Gente, aí a gente tem que parar de comprar glitter. Aí comprar o bioglitter. Bioglitter. De novo, é oportunidade de mercado. E aí, claro, a participação cidadã também se dá nesse sentido. A gente tem, às vezes, dificuldade de renda, porque às vezes esses produtos, de fato, são mais caros, mas aí é que está essa percepção de como você vai ter uma participação cidadã numa festa democrática que precisa estar atenta ali às consequências, né, dela. É isso aí, gente. Olha, você ainda pode mandar sua pergunta, seu comentário. Você gosta de carnaval, não gosta de carnaval? O que você acha do carnaval? Manda pra gente pelo canal da TV Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, o 61 996202573. Olha, a Rosa de São Paulo, ela diz aqui: o carnaval é uma manifestação afro-americana maravilhosa, mas devo manifestar minha preocupação com relação a infecções que encontram no carnaval um meio mais propício para a proliferação. O que vocês poderiam comentar sobre esse tema? E ela diz também: eu também acho que o Brasil tinha que investir em turismo e salários dignos para o povo, para que todo mundo possa viajar e para fazer a economia girar. O que vocês podem falar aí para a Rosa? Assim, do ponto de vista, de fato, né, é uma festa que tem aglomerações, que tem, de fato, eu acho que, de novo, a forma também de você controlar um pouco sua imunidade, né, de você avaliar práticas ali para tentar se proteger, mas, de fato,
é um pouco de... É um pouco difícil fugir, né? É um pouco do... Porque é um momento ali que tá todo mundo junto, né? Misturado. É difícil, né, Rafael? O que se tem que pensar é isso, fazer todas as orientações, assim, a gente está no momento em que a gente precisa voltar a falar sobre as ESTs, né, discutir um pouco ali, fazer as campanhas, o uso do preservativo, a importância, né? Que a gente entra na questão do comportamento, né? Quer dizer, as pessoas precisam ter consciência também e as novas durante a medicações, festa. hoje tem PrEP e outras discussões que estão falando sobre a dinâmica da prevenção e da orientação, né? Porque eu acho que quando você tem uma presença da Secretaria de Saúde, né, no planejamento, isso muda. Né? E eu concordo com ela quando ela fala sobre a dinâmica, né, de pensar também em todas as outras questões para o cidadão estar bem, para festejar. Né, precisaria de melhores salários para que as pessoas pudessem viajar também e aproveitar a festa. E é isso, assim, a economia depende muito também, né, se tem uma sensação de bem-estar econômico, se as pessoas estão conseguindo, porque como uma boa economia doméstica, você prioriza ali dentro do seu orçamento e o carnaval vai ali para o final da fila de prioridade. Então, tem que se pensar no aumento da renda do brasileiro para que ele consiga se beneficiar de todas essas possibilidades carnavalescas que o Brasil está ofertando e que cada ano aumenta mais, né? E eu fico feliz de ter a opção e de ser isso, assim, tô com uma renda que me possibilita ir para Salvador, para outros carnavais, Brasília tem para oferecer um carnaval de qualidade, ou São Paulo, ou outros lugares. Então, assim, é legal ver que existe um mercado, que como qualquer mercado você tem ali essa dinâmica, mas pensada muito. Eu sou muito apaixonado pelo carnaval e eu enxergo como ativo econômico, mas eu gosto muito de ressaltar a identidade, né? Porque e a questão cultural também. A gente falou um pouquinho sobre os blocos, né? O crescimento dos blocos. Eu queria que o Cadu e Rafael, claro, pode contribuir também. A questão da economia com relação a esse crescimento dos bloquinhos, né? No caso, são pequenos negócios que podem se beneficiar com o aumento desses bloquinhos, né? Na verdade, assim, o bloquinho em si, às vezes ele vai ter uma percepção nem tanto de... Economia. Não, é o pertencimento, é você juntar ali amigos, obviamente. Mas sempre tem gente vendendo, não, sempre aí é que eu ia falar, o comércio que está funcionando tem o tempo todo. rebatimento dele, sem dúvida, né? Acho até importante comentar um pouco da última pergunta, né? Assim, essa perspectiva que a gente está tendo em 2025 representa um crescimento em relação ao ano passado de 2,1%, descontada a inflação, e que é o melhor cenário desde 2015, do ponto de vista da perspectiva. Então, é claro que o Brasil é gigante, tem muitos Brasis aqui dentro, vai ter o turismo regional, que você vai de uma cidade menor para uma cidade polo em diversos estados. Então, quando a gente traz esses dados, é o nosso gigantismo, né, de um país continental. Sim. Rafael, essa importância, né, desses bloquinhos. A gente falou um pouquinho, mas eu queria explorar um pouquinho mais porque está aumentando muito, inclusive aqui no Distrito Federal, né? Você falou que são 280 blocos aqui. Que se inscreveram. Inscritos. Não me falha a memória. Mas eu gosto muito de falar que o carnaval é múltiplo. Então, assim, a gente tem... e é interessante a gente olhar, né, no caso do DF, mas nos outros lugares também. Tem um bloco que é a brincadeira. Tem o bloco que se profissionaliza, vira marca. E os produtores e quem organiza faz carnaval o ano inteiro. Tem as fanfarras que fazem a ocupação da cidade de forma espontânea. Então, aqui em Brasília mesmo tem fanfarra que divulga onde sai no dia, nessa brincadeira de ocupação da cidade. Tem os blocos tradicionais. Aqui tem escola de samba também. Então, assim, é a multiplicidade. Cada um tem as suas especificidades, cada um tem seus fornecedores, cada um tem a sua dinâmica própria. Então, no caso das fanfarras, eles ensaiam um ano inteiro. A Galeria dos Estados, que é um espaço aqui de Brasília, se tornou um ponto de ensaio de fanfarras que acontece de sexta a sexta. Então, assim, você tem essa movimentação cultural e tem o desdobramento econômico, que é natural. Então, assim, aí vende mais protetor solar, aí vende mais bebida, aí vende mais água. E aí você tem todo esse aquecimento que é consequência da manifestação, assim,
é muito interessante ver que cada ano, né, falou da Fernanda Torres, você vai tendo ali um motivo, outro motivo, e o brasileiro gosta e vira brincadeira e é irreverente. Então, assim, é legal como que a gente vai vendo blocos nascendo. Ontem eu dei uma entrevista na Rádio Nacional com um bloco chamado Macetada, que é de percussão, de maracatu, na verdade é um pagodão, que é pagodão baiano, que eles chamam. E foi inspirado na música, o nome do bloco, na música da Ivete do ano passado, que, né, foi um hit do carnaval, e cada ano tem um hit diferente. Então, assim, as pessoas falam, tem carnaval todo ano, mas cada carnaval é um carnaval, é único, tem coisas, muda inclusive o padrão de consumo, de bebida. Sim. Tem bebida que foi, tipo, não vou falar de marca, não sei se pode, mas tem bebida que surgiu em BH e aí começou, ficou grande, aí vem para Brasília e aí, tipo, você vai tendo todo um processo de experimentação né, e mudança de comportamento. Então, assim, eu ouso, né, tipo, na ousadia aqui, de falar que é a maior. É a maior festa. É a maior. Então, assim, é a maior festa, um momento único mesmo, né, gente? A gente está já chegamos ao finalzinho do Participação Popular. Já queria as considerações finais, o Cadu, do Sebrae Nacional, falasse, né, fizesse as suas considerações finais a respeito, né, desse assunto que a gente tratou aqui durante esse tempinho, esses impactos, né, do carnaval nas cidades brasileiras. Legal, eu acho que para as cidades e para as empresas, acho que fica a perspectiva de planejamento e de pós-evento. Acho que esses são os dois pontos, né? Então, uma empresa que se posiciona, por exemplo, com a prática sustentável, ela consegue ter toda a vitrine do carnaval e depois colher os frutos com aquelas pessoas que interagiram com ela no carnaval e que agora vão, talvez, se fidelizar, né? Enfim. Então, e mesma coisa como a gente viu aqui para as prefeituras, para as cidades, de adotar uma estratégia de planejamento, de crescimento, visão de longo prazo. Então, hoje eu não estou como BH, mas o que é que eu posso fazer ali no futuro próximo, 2, 5 anos? Então, planejamento, né, e visão estratégica. Rafael, suas considerações finais. O que eu posso falar é desejar um bom carnaval a todos que estão aí na expectativa e falar que eu acho que o carnaval do Brasil, ele tem a cara do brasileiro, assim, da multiplicidade de ritmo, da criatividade, né? Da identidade, e por mais que seja, o axé na Bahia é diferente as pessoas vão modificando e vai tendo uma identidade própria daquele lugar, daquela gente. Então, assim, o que eu peço é que cada vez mais o Estado olhe para o carnaval como essa potência e que se preocupe muito mais em resolver os problemas oriundos do carnaval do que pensar numa dinâmica de desarticulação ou de desconstrução, porque é isso, assim, BH mostra para o Brasil inteiro, para a prefeitura ou para o governo do estado, que tem um potencial, né? Não só econômico, mas de pertencimento, como a diretora fala. E que essa organização as pessoas começam a ter orgulho, né? E o Brasil inteiro fala de BH e está indo gente do Brasil inteiro. Então, assim, tem um papel fundamental para além do cultural, que é imensurável. Gente, muito obrigada. Agradeço o Cadu Santiago, gerente de acesso a mercados do Sebrae Nacional, e também o Rafael Reis, produtor cultural. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês hoje com a gente. Agradeço a sua participação também, você que acompanhou o programa, muito obrigada pela sua audiência. A gente fica por aqui e até a próxima.